Olá, eu sou a Dé Martini, consultora de imagem e colorista há mais de 15 anos e fundadora da plataforma Resolva Meu Look. A coloração pessoal tem como base ressaltar e favorecer as suas cores naturais. Essa cartela não é para ser um problema, e sim um guia para te ajudar na hora de fazer compras mais assertivas, tanto na roupa, quanto na maquiagem, quanto nos acessórios. Além disso, a cartela de cor pode te guiar na coloração do seu cabelo. E aqui a gente sempre vai pensar na harmonia. A gente vai harmonizar o seu cabelo junto com as cores que o Papai do Céu te deu. Mas, se você quiser pintar o seu cabelo de pink, azul, vermelho, amarelo, se joga. Até porque o seu gosto pelas cores tem muito a ver com o seu estilo pessoal. Lembre-se sempre que a coloração pessoal é um autoconhecimento. Abuse das cores que te favorecem, mas nunca se prive de usar uma cor que você gosta. Se a sua cartela de cor foi um amor à primeira vista, que máximo! Eu tenho certeza que ela vai te trazer muita felicidade. Mas, se você for que nem eu, quando recebeu a cartela não se identificou tanto com as cores, vem comigo que eu vou te contar alguns truques. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Se a sua cartela é outono suave, você tem a cartela mais linda do mundo, até porque é a minha cartela também. Eu hoje sou apaixonada por ela, mas nem sempre foi assim. Eu vou contar um pouquinho o que o outono suave é, qual que é a beleza dessa estação, até para você entender melhor a sua cartela. No nosso método sazonal expandido, a gente tem uma categorização de cartelas de acordo com a estação do ano. Então a gente tem a primavera, verão, outono e inverno. Se você recebeu a cartela de outono, essa cartela ela é composta com cores que a gente encontra na natureza de outono. Então são cores muito mais alaranjadas, amareladas, a gente tem uma profusão muito grande de marrom também e até aquele queimadinho do vermelho. Então, pensando nessa beleza da natureza do outono, a sua cartela ela vai ter essas cores. E são cores que quando a gente pensa numa natureza de primavera, se a gente for comparar, são cores mais apagadas, principalmente na cartela de outono suave. A cartela de outono suave, ela tem as cores do outono, então aquelas cores mais terrosas que eu falei pra vocês, que tem mais pigmentação amarela, mais alaranjada, mas são cores que elas têm uma característica muito importante, que é a característica do suave. As cores suaves são cores que têm adição de cinza, então a sua cartela ela vai ser mais apagadinha. Eu digo que a nossa cartela é lavada e eu não tenho nenhum problema de falar nisso porque as pessoas falam, Dé, você tem preconceito com o outono suave. Não, gente, a minha cartela é uma cartela lavadinha sim, é uma cartela mais sem vida, mas não quer dizer que ela é sem graça. E como essas cores são mais suaves, a gente vai ter cores que não sejam tão bonitas para os nossos olhos quando a gente pensa numa arara de cor ou numa arara de roupa. E por que isso? Porque o nosso olho gosta de coisa que brilha. Claro, tem muito a ver com a tua personalidade, com a cultura que você está inserida, como que você foi criada. Eu fui criada, minha mãe dizendo sempre que o meu rosa preferido, que era este rosa aqui, era o rosa da minha avó. E aí, toda vez que eu ia comprar o tal do rosa, ele era sempre gongado. A minha mãe falava, filha, isso aqui é a cara da vovó. Mas, gente, eu amava o rosa, só que eu não comprava. Porque ninguém quer ficar com a cara da avó, né? Hoje em dia, eu sei que ele me favorece e eu consigo comprar ele com muito mais amor e tranquilidade, porque por mais que seja rosa da vovó, é uma cor que me favorece e me deixa bonita. Na sua cartela de outono suave, a gente tem mais de 100 tons de cores. Aqui embaixo são os mais pigmentados e depois a gente tem os mais claros. Eu sempre indico vocês, se vocês estão começando a olhar a cartela, pensar sempre nessas cores aqui primeiro, que são cores mais fáceis da gente se acostumar, e adquirir alguma peça dessas cores e testar. E, gente, não é para comprar uma peça muito cara. Compra uma peça mais acessível, você vai testando. Se você quiser testar na maquiagem, também você pode e deve comprar um batom da sua cartela, que daí a gente tem os tons de rosa e vermelho. O coral também fica lindo pra gente. Aqui, gente, eu quero contar pra vocês que essa cartela é uma cartela muito linda, é uma cartela que deixa a gente muito com cara de chique, porque o outono suave tem cara de chique, e é uma cartela
que, por mais que a gente pense nos vermelhos, nos azuis e nos verdes, é uma cartela mais amareladinha. Como essa cartela é mais amareladinha, isso quer dizer que a sua pele também tem um pigmento mais amarelado. E muitas pessoas que recebem essa cartela nem se acham tão amareladas. Eu tenho rosácea, eu achava que eu era super rosa. Não, a gente tem um pigmento amarelo, sempre checa aqui no seu antebraço. A gente tem um pigmento amareladinho e automaticamente as nossas cores vão ter também. Se você tiver alguma dúvida, quando você chegar numa loja e etc., compare cores mais apagadinhas, mas cores mais amareladas, que são cores que te favorecem, porque são as cores que a gente tem na gente. Na nossa cartela de cor que eu desenvolvi para vocês, a gente tem aqui combinações de cores depois de todas as cores que vocês receberam, que são as combinações complementares, análogas e tríades que funcionam dentro da sua cartela. Essas combinações a gente faz com aquele famoso círculo cromático, mas eu já deixei tudo pronto para vocês, é só copiar e colar. Então, se você quiser usar uma peça dessa cor, desse rosa, você pode adicionar um cinto verde ou um cinto ou uma sandália verde. Tente brincar, você não precisa fazer blusa e calça ou blusa e saia, você pode fazer essa combinação também na maquiagem ou nos acessórios. Depois das combinações, a gente tem as maquiagens. Aqui eu indiquei para vocês as makes. Lápis. Gente, na nossa cartela a gente não tem preto. Então, tudo que a gente pensa em maquiagem, a gente sempre vai pro marrom, pro amarronzado. Pensando no lápis, eu deixei algumas sugestões aqui para vocês, mas eu sei que é um pouco diferente às vezes a gente não comprar um lápis preto. Experimenta. Hoje em dia a gente tem no mercado vários lápis coloridos e o lápis marrom deixa a gente muito bonita, até porque ele conecta muito no nosso olho, cabelo, sobrancelha. O lápis marrom é um item essencial na sua caixinha de maquiagem agora. Depois, pensando nos batons, a gente vai sempre pensar no batom suave. O que é um batom suave, Dedé? Aquele que tem uma cobertura mate. Ele não precisa ser tão seco, mas ele vai combinar um pouco mais com a sua beleza. Ai, não posso usar gloss? Gente, claro que pode usar tudo. Mas se você quiser ressaltar a sua beleza, pensa num batom um pouquinho mais apagado na questão de brilho, não apagado na questão de cor. Aqui a gente tem algumas cores, mas não se atentem só a essas, tá? A gente tem aqui na cartela outras cores que você poderia usar como batom. Então todos os rosas, os corais e os vermelhos você pode duplicar no batom. Agora, blush. Como a gente tem uma pele neutra, o que é uma pele neutra? É uma pele que ela não tem 100% só pigmento amarelo e nem tem 100% só pigmento rosadinho. A gente tem uma misturinha e a gente vai um pouquinho mais para amarelo. Essa pele neutra quente, ela segura cores mais quentes. Lembra que a gente está pensando sempre na harmonia. Ou seja, o que eu vou indicar para vocês? Dá para usar um blush mais rosado? Sim, desde que ele seja mais apagado. Mas o ideal para você sempre vai ser um blush mais amareladinho. Aquele lá que você passa 10 dias no Caribe, eu nunca fui, tá? Mas eu sei que quem passa volta naquele laranja bonito, aquele marrom bonito, aposte nele. E caso você seja que nem eu, que goste de um brilho, o seu iluminador vai ser mais dourado do que prateado. Na parte das sombras, eu indiquei algumas que eu amo pra vocês, mas se vocês forem pensar em paletas, pensem sempre em paletas de sombra que sejam mais terrosas, elas super funcionam. Pro cabelo, é algo que eu demorei pra aprender, mas eu aprendi. O cabelo natural é sempre o mais indicado, porque o Papai do Céu fez tudo bonitinho, direitinho. Caso você queira, que nem eu, mudar alguma coisa na sua vida, eu já fui ruiva uma época e eu amava. E eu gostaria de ser ruiva até hoje, mas é que demora muito pra gente conseguir um ruivo que fique bonito pra gente, tem muita manutenção. Mas, se você quiser, eu super indico, seja ruiva. Só que o nosso ruivo, ele não vai ser um ruivo tão estourado. Lembra do sobrenome da sua cartela, o sobrenome é Suave. Então, o seu ruivo vai ser um ruivo mais apagado e ele vai ser um ruivo seco, né, que a gente diz, um ruivo mais quentinho. Tem a opção dele aqui. Se você quiser dar uma iluminada no seu cabelo, gostar de ser loira, eu indico muito que você faça as suas luzes mais pro dourado e não pro platinado. E que as suas luzes nunca comecem aqui de cima, que ela tenha um tempo, sabe? Pra gente deixar um pouquinho de raiz, porque daí a gente conecta na sua sobrancelha e a gente não perde a sua beleza natural.
E pra finalizar, as joias, que eu sou apaixonada. Joias aqui, gente, a gente tá falando de biju, acessórios, etc. Sempre pro dourado. Pensa que você, como outono, por mais que tenha uma cartela mais apagada, mais suave, o dourado te favorece muito. Claro, se você pensar num banho dourado muito intenso, ele vai ser o ideal? Não, mas não tem problema nenhum. Use. O que seria ruim seria um prata intenso. Você pode usar um prata mais sem brilho e você pode usar e abusar dos dourados e dos rosés. Caso você queira investir, comprar uma joia ou ganhar uma joia, pense nas cores da sua cartela na hora de escolher uma pedra preciosa. O citrino, a esmeralda, que é um pouquinho mais opaca, e a opala de fogo são perfeitas pra gente. Agora que eu já te dei todas as dicas de como usar e abusar da sua cartela, eu quero deixar um recadinho final. Não se esqueça que você pode e deve usar todas as cores, independente dela estar na sua cartela ou não. Caso uma cor que você ama não está na sua cartela, eu vou te dar alguns truques para você usá-la sem peso na consciência. Abuse da maquiagem com as cores que te favorecem. Outro truque seria que seu cabelo ficasse solto, sendo a sua moldura, porque a cor absorve a luz e reflete. Você sabe disso que você fez o teste. Então, quando ela reflete, se a gente tem o cabelo solto, ele moldura o nosso rostinho e isso ameniza o efeito da cor negativa. Se a peça for na parte de baixo, maravilhoso, use e abuse. A parte de baixo não tem problema, gente. A coloração pessoal, a tua cartela de cor é sempre pensada daqui pra cima, porque é quando a cor reage à luz, né? Então, se tá na parte de baixo, maravilhoso. E se tiver na parte de cima, Dedé, não tem problema nenhum. Você tem que abusar de decote. Por quê? Quando a blusa não tem decote, aqui ela fica pertinho do teu rosto, então ela vai dar um efeito um pouco mais negativo. Se a peça tiver um decote, vai ser melhor para você. Você vai ter mais pele à mostra e a cor vai estar mais distante do seu rosto. Se você quiser ter as cores da sua cartela sempre em mãos, baixe o app do Resolva. Lá você consegue acessar a sua cartela de cor digital. E para facilitar ainda mais suas compras, lá você encontra uma seleção incrível de maquiagem da sua cartela. A cartela de cores mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você for postar um look com as cores que estão na sua estação, use a hashtag abaixo para você conseguir inspirar outras pessoas que têm a mesma cartela que a sua. Espero vocês coloridas por aí. Beijos!